Este vídeo é licenciado pelos direitos autorais do livro O Hobbit, de J.R.R. Tolkien, criado no ano de 1937. Adivinhas no Escuro, capítulo 5. Quando Bilbo abriu os olhos, ficou pensando se os abrira mesmo, pois estava tão escuro quanto se ficassem fechados. Não havia ninguém por perto. Imagine só o pavor dele. Não conseguia ouvir nada, ver nada, nem sentir. Bem devagar, levantou-se e pôs-se a tatear de quatro até que tocou a parede do túnel, mas nem acima nem abaixo dela conseguia algo. Nada de nada, nenhum sinal dos goblins, nenhum sinal dos anãos. Sua cabeça estava girando e ele estava muito longe de ter certeza, até mesmo da direção em que estavam indo, quando levou um tombo. Tentou adivinhar da melhor maneira que podia e rastejou adiante por um bom pedaço, até que de repente sua mão topou com o que parecia ser um minúsculo anel de metal frio caído no chão do túnel. Era uma grande virada em sua carreira, mas ele ainda não sabia disso. Colocou o anel em seu bolso, quase sem pensar. De certo, não parecia ser algo particularmente útil no momento. Não foi muito avante, mas se sentou no chão frio e se entregou aos sentimentos mais miseráveis por um bom tempo. Pensou em si mesmo fritando bacon e ovos em sua própria cozinha, em casa, pois podia sentir lá dentro que já era hora de alguma refeição, mas isso só o fez sentir ainda mais miserável. Não conseguia imaginar o que fazer, nem conseguia imaginar o que tinha acontecido, ou por que tinha sido deixado para trás. Se tinha sido deixado para trás, os goblins não o tinham capturado, ou mesmo porque sua cabeça estava tão dolorida. A verdade é que tinha ficado deitado quieto, longe da vista e longe do pensamento, num canto muito escuro por um longo período. Depois de algum tempo, procurou seu cachimbo. Não estava quebrado, e isso já era alguma coisa. Procurou seu bornal, e havia algum tabaco dentro dele. Isso já era alguma coisa a mais. Então procurou fósforos, e não conseguiu achar nenhum. Melhor assim, assentiu logo que se recuperou do choque. Sabe-se lá o que o riscar fósforos e o cheiro de tabaco teria traído sobre ele, vindo de buracos escuros naquele lugar horrível. Mesmo assim, no momento, sentia-se muito chateado, mas ao vasculhar todos os bolsos e tatear o corpo em busca de fósforos, sua mão tocou o cabo de uma pequena espada,
a pequena adaga que tomara dos Trolls, da qual tinha quase se esquecido, nem por sorte, os Goblins, e tinham notado, já que a carregara dentro das calças. Então a desembaiou. Ela brilhou, pálida e fraca, diante de seus olhos. Então a arma élfica também, pensou. E os goblins não estão muito perto. Mesmo assim, não estão longe. Tão longe, o suficiente. Mas de algum modo, aquilo reconfortou. Até que era bastante esplêndido estar usando uma espada forjada em Gondolin para as guerras goblins cantadas em tantas canções. E ele também tinha notado que tais armas causavam grande impressão em goblins que topavam com elas de repente. Voltar, pensou. Não adianta nada. Dar de lado, impossível. Ir em frente, única coisa a fazer. Vamos lá. Bom, certamente, Bibo estava tranquilo, naquilo que a gente costuma chamar de um aperto. Mas você precisa se lembrar de que não era tão apertado para ele quanto seria para mim ou para você. Os hobbits não são exatamente como as pessoas normais. Afinal, ainda que as tocas deles sejam lugares limpinhos e alegres, apropriadamente arejados, ainda assim, eles estão mais acostumados com túneis do que nós e não perdem facilmente seu senso de direção debaixo da terra. Não quando suas cabeças já se recuperaram de uma pancada. Além disso, conseguem se movimentar em extremo silêncio, se esconder facilmente, recuperar e eles possuem um tesouro da sabedoria que os homens, em sua maioria, nunca ouviram. Eu não gostaria de estar no lugar do seu bolseiro. Mesmo assim, o anel parecia não ter fim. Tudo o que ele sabia é que o caminho ele estava descendo de modo contínuo e seguia na mesma direção, apesar de uma ou duas curvas e viradas. Havia passagens que saíam pelos lados de vez em quando, que ele sabia graças ao brilho de sua espada. Seguia sempre em frente e sempre para baixo. Ainda não ouvia som nenhum, exceto o sibilar de um morcego perto de seus ouvidos, que assustou no começo, até que se tornou frequentemente demais para incomodar. Não sei quanto tempo ele continuou desse jeito, odiando seguir à frente, não ousando parar, sempre adiante, até que ficou mais cansado que o cansaço. Parecia estar caminhando até amanhã, e depois de amanhã, rumo aos dias além. De repente, sem aviso algum, trotou chapinhando na água. Aí estava fria, gelada. Isso fez dar uma boa acordada. Não sabia se era só uma poça no caminho ou a beira de um riacho abaixo da terra que cruzava a passagem, ou a margem de um lago subterrâneo profundo e escuro. A espada mal estava brilhando. Parou e conseguiu ouvir, quando se esforçava para escutar, gotas pinga-pinga pingando de um teto que não conseguia ver. Na água debaixo delas, não parecia haver nenhum outro tipo de som. Então é uma lagoa ou um lago, e não um rio debaixo da terra, pensou. Mesmo assim, não ousava colocar os pés na água naquela escuridão. Não sabia nadar? E também ficou pensando em coisas nojentas e cheias de muco, com grandes olhos inchados e cegos retorcendo-se na água. Há coisas estranhas que vivem nas lagoas e lagos no coração das montanhas. Peixes cujos pais entraram lá andando, sabe-se lá quantos anos atrás, e nunca nadaram para fora, enquanto seus olhos foram ficando cada vez maiores e maiores, tentando enxergar no negrume. Mesmo nos túneis e cavernas que os goblins fizeram para si, há outras coisas vivendo, desconhecidas entre eles. E algumas dessas cavernas também remontam em seus inícios a eras anteriores aos goblins, os quais apenas se alargaram e as uniram com passagens. Ali naquelas profundezas, à beira de água escura, vivia o velho Gollum, uma criatura pequena e escorregadia. Não sei de onde veio, nem quem era ou o que era. Ele era Gollum, tão escuro quanto a escuridão, exceto pelos dois grandes olhos redondos e pálidos em seu rosto magro. Tinha um barquinho e ficava remando bem quieto no lago além, pois era um lago extenso, fundo, mortalmente frio.
Movimentava o barco com pés enormes que ficavam pendurados na murada, mas nunca fazia nem sequer uma onda. Não mesmo. Ficava observando com seus olhos pálidos, sementes e semelhantes a lâmpadas, se apareciam peixes cegos que ele agarrava com seus dedos compridos, rápidos, feito pensamento. Gostava de carne também. Goblin ele achava gostoso quando conseguia pegar algum, mas tomava cuidado para que nunca o achassem. Aproveitava para enganá-los por trás, quando desciam sozinhos para perto da beira da água, quando ele estava à espreita. Raramente apareciam, pois tinham a sensação de que alguma coisa desagradável estava escondida lá embaixo, nas próprias raízes da montanha. Tinham chegado ao lago quando estavam abrindo os túneis muito tempo antes e descobriram que não dava para continuar. Assim, a estrada deles terminava ali naquela direção e não havia razão de ir por aquele caminho, a menos que o grande Goblin os enviasse até lá. Às vezes, ele ficava com vontade de comer peixe do lago, e às vezes nem Goblin nem peixe voltavam. Na verdade, Gollum vivia numa ilha de pedra, coberta de limo no meio do lago. Agora ele estava observando Bilbo à distância, com seus olhos pálidos feitos telescópios. Bilbo não conseguia vê-lo, mas ele estava muito curioso a respeito de Bilbo, pois podia ver que ele não era nenhum Goblin. Gollum subiu em seu barco e saiu apressado da ilha, enquanto Bilbo estava sentado na margem, totalmente desacorçoado no fim da linha e sem mais nenhuma ideia. De repente, eis que apareceu Gollum, que sussurrou e sibilou. Pensa e sabença, meu precioso. Acho que é um banquete daqueles. Pelo menos seria um bocado gostoso para nós, Gollum. E quando dizia Gollum, ele fazia um barulho de engolir horrível na garganta. Foi assim que ele ganhou seu nome, embora sempre chamasse a si mesmo de meu precioso. O Hobbit quase pulou até o teto quando o sibilo chegou aos seus ouvidos. De repente, os dois olhos pálidos se projetando na sua direção. Quem é você? Disse, colocando a adaga na frente do corpo. O que é ele, meu precioso? Sussurrou Gollum. Sempre falava consigo mesmo, e não tem ninguém mais com que falar. Era isso que ele tinha vindo descobrir, pois na verdade não estava com muita fome no momento, apenas com curiosidade. Ao contrário, teria agarrado primeiro e sussurrado depois. Sou o Sr. Bilbo Bolseiro. Perdi os anãos e perdi o mago. Não sei onde estou. Não quero nem saber, desde que consiga sair daqui. O que tem nas suas mãos? Disse Gollum, olhando para a espada, da qual eu estava gostando muito. Uma espada, uma arma que veio de Gondolin. Talvez se senta aqui e conversei com ele um pouquinho, meu precioso. Ele gosta de adivinhas? Talvez ele gosta, né? Estava ansioso para parecer amigável, por enquanto, pelo menos, e até que descobrisse mais sobre a espada e o Hobbit. Gollum estava realmente com fome? Muito bem, disse Bilbo. Estava ansioso para concordar, até que descobrisse mais sobre a criatura, se estava mesmo sozinha, se era feroz ou estava com fome. Você pergunta primeiro, sugeriu, porque não tinha tido tempo de pensar no adivinho. Assim Gollum sibilou. O que tem raiz, mas ninguém vê. Sobe, a não mais poder, vence a árvore mais alta, mas o crescer lhe falta. Fácil, disse Bilbo. Montanha, suponho. Esse aí adivinha fácil. Esse aí tem de fazer uma competição com nós, meu precioso. Se o precioso perguntar e ele não responder, nós come ele, meu precioso. E se ele perguntar e nós não responder, então nós faz o que ele quiser. Nós mostra o caminho de saída, sim. Tudo bem, disse Bilbo, não ousando discordar e quase explodindo o cérebro para pensar em adivinhas que pudessem salvá-lo de ser comido. 30 pôneis brancos no Morro Vermelho. Primeiro mordiscam, depois eles ciscam, depois param sem ele. Isso foi a única coisa que lhe ocorreu perguntar. A ideia de comer não saía da cabeça dele. Essa era velha, aliás,
e Gollum sabia a resposta tão bem quanto você. Moleça, moleça, sibilou ele. Dentes, dentes, meu precioso. Mas nós só tem 6. Então declamou sua segunda adivinha. Gollum sibilou. Sem voz geme, sem asa adeja, sem dente range, sem boca murmureja. Só um momentinho, gritou Bilbo, que ainda estava pensando, para seu desconforto, em comer. Por sorte, tinha ouvido antes alguma coisa bastante parecida e, recomparando o raciocínio, conseguiu pensar na resposta. Vento? Ah, claro, vento, disse, e ficou tão contente que inventou uma adivinha na hora. Esta aqui vai quebrar a cabeça dessa criatura subterrânea nojenta, pensou. Um olho num rosto azulado, vi um olho num rosto esverdeado. Esse olho é como este, disse o primeiro, mas em lugar rebaixado, não em lugar elevado. Fazia muito, muito tempo que Gollum estava debaixo da terra, e já estava esquecendo esse tipo de coisa. Mas, justo quando Bilbo estava começando a ter esperança de que o desgraçadinho não seria capaz de responder, Gollum relembrou memórias de eras e eras anteriores, quando ele vivia com sua avó numa toca na encosta de um rio. Sim, meu precioso, disse ele. Sol nas margaridas significa sim. Mas essas adivinhas comuns sobre coisas do dia a dia, acima do chão, eram cansativas para ele. Também o faziam recordar os dias quando tinha sido menos solitário e traiçoeiro e nojento, e aquilo